Fala, meu querido, fala, minha querida. Vamos falar desse tema super importante aqui hoje, né? O Real Madrid que vai negociar o Endrick em janeiro. Uma apuração da ESPN, né? Afinal, o Endrick não tem tanta minutagem assim nessa temporada e pretende ser emprestado pelo Real Madrid a partir de janeiro, ou seja, logo no início da segunda parte da temporada 2025-2026. É uma apuração da ESPN que, segundo, né, a fonte, o técnico Xabi Alonso deu o aval que faltava para a diretoria e o clube merengue buscar quanto antes uma solução no mercado para o jovem atacante brasileiro. Ainda antes dessa decisão, o técnico espanhol e os representantes do ex-palmeirense já estavam se mexendo nos bastidores atrás de uma oferta. Vamos acompanhar aqui esse tema que é muito importante, afinal, como eu falei, envolve o Endrick, envolve a seleção brasileira. O Endrick é uma das principais promessas do futebol mundial, né, que veio ao longo dos anos anteriores já se criando uma expectativa e pensando nele exatamente na Copa. Então talvez essa troca seja interessante visando exatamente a Copa do Mundo, para que ele seja mais usado, para que ele seja mais visto e tenha tempo até as últimas datas FIFAs aí sim ser utilizado por Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Vamos acompanhar aqui, né, esse vídeo da ESPN, onde o PVC falou sobre... Perdão, PVC não. Tem um outro vídeo do PVC que eu vou passar daqui a pouco, né? Onde o Bruno Vicari fala, porque afinal é uma apuração da ESPN. Vamos acompanhar aqui. O clube, os empresários, os jogadores já estão no mercado. Endrick. Muito bem. O futuro do Endrick. Uma pista falava em janeiro, a outra falava em reunião. E o Bruno Andrade atualiza pra gente o que rola com o centroavante brasileiro no Real Madrid, Bruno Andrade. Tirar a trilha aqui. Minha e sua, inclusive, Bruno Vicari. Então, começamos a semana passada falando do futuro do Endrick, se ia sair, se não ia sair, pensando em Copa do Mundo, pensando no futebol europeu no geral. O Xabi Alonso, essa é a grande novidade, deu aval e aceita abrir mão do Endrick. O Endrick, então, eu vou dizer de forma oficiosa, não oficial, porque é muito improvável que alguém do Real Madrid passe a mensagem pública, mas oficioso, o Real Madrid vai negociar o Endrick em janeiro por empréstimo, não permanece, cumpre agora os meses finais até o meio da temporada e vai embora por empréstimo. Então o Xabi Alonso era a única peça, a última peça, aquela que faltava para o Endrick começar de fato a procurar um novo clube. Os empresários, os jogadores já estão no mercado, já estavam no mercado em busca de uma alternativa. O que a gente precisa lembrar a princípio é que, por exemplo, ele tem só 19 anos. O Vini Júnior com 19 anos, ele não era titular, né? Tô usando como exemplo ali, né, o Vini Júnior, mas a gente tem N fatores que vão elencar, que vão ajudar nessa situação, né, nessa falta de oportunidade do Endrick. Vou citar uma aqui, por exemplo, a chegada do Mbappé. A chegada do Mbappé, ela chegou a dar uma balançada até ali em relação a Rodrigo e Vini Júnior, que são jogadores de mais experiência, que já estavam lá, que passaram pelo Real Madrid Castilha, que é como se fosse ali o sub-20 do Real Madrid, que são jogadores que já estavam consolidados. Quem dirá alguém que chegou agora? Aí a gente tem também a subida do Gonzalo, a gente tem uma série de fatores que vão contribuir para essa falta de minutagem do Endrick, né? Que inclusive vem de lesão. Alternativa de uma proposta, sobretudo, exclusivamente do futebol europeu. O Endrick não volta pro Brasil, não volta pro Palmeiras, não vai ser opção para São Paulo, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, para ninguém, porque a ideia do Real Madrid é uma coisa concreta, emprestar o Endrick para o futebol europeu, numa competição de alto nível e para um grande clube que proporcione para ele minutos, minutagem e briga, enfim, tentativas por título. Então é basicamente isso, o contrato dele vai até junho de 2003. Isso é interessante, né? Primeiro, a situação de não venda, né? Porque geralmente... existem clubes que têm ali, né? Vamos usar o exemplo Vitor Roque, por exemplo. Não se adaptou muito bem ao Barcelona, não teve também tanta minutagem, enfim. De qualquer forma, ele preferiu vender, né? Ou de qualquer forma emprestar, né? Tendo em vista ali que o Castilha já talvez não sirva para o Endrick, eles querem soltar o Endrick. E isso é uma cultura do Real Madrid. Já ouvi o Roberto Carlos falar sobre isso, né? Inclusive sobre o Marcelo, né? E ele não deixou, ele chegou para a diretoria e falou, não empresta esse menino aqui, porque esse menino aqui é bom, falando em relação ao Marcelo, tá? Então isso tem aí os cortes de podcast da vida, o Roberto Carlos falando sobre o Marcelo. Então nesse ponto é algo que já é característico do Real Madrid, é uma prática comum, tá? A gente precisa lembrar isso. E no fim das contas, pode ser bom pro Endrick também, tendo em vista que ele precisa de minutagem e ele precisa ser visto para ir para a Copa do Mundo. Tá? Essa é a minha opinião. Você pode deixar aqui a sua nos comentários também.
30, não teve nem sequer um único minuto com o Xabi Alonso nessa temporada, jogou somente na passada com o Ancelotti 37 jogos, vai embora então o Endrick em janeiro, há conversas em andamento, e eu conversei com uma pessoa do Endrick, até apontei aqui, as palavras foram, tem que sair correndo, uma pessoa muito próxima ao Endrick, do entorno do Endrick, quando eu perguntei na questão do Xabi Alonso, se ia ficar, se ele ia sair por conta do Xabi, e a informação foi, ele tem que sair correndo. Visando a Copa do Mundo, tem que sair correndo mesmo, tá? Até porque a gente tem a data FIFA em novembro e provavelmente ele não vai ser convocado para essa data FIFA. Acho difícil que ele seja convocado com tantas outras opções na posição. A gente tem no Chelsea, por exemplo, o João vindo muito bem, a gente tem o Estevão, enfim, outros jogadores ali na parte da frente da seleção brasileira que, enfim, no fim das contas, podem roubar as opções, né, de posição do Endrick no caso. Do Real Madrid, isso vai acontecer então em janeiro, há conversas em andamento, não me esticaram, não abriram qual clube, o que me disseram sobre o Marselha, o Olympique de Marselha que nós falamos na semana passada, o Olympique de Marselha continua interessado, eu tentei esticar um pouco mais e a informação foi, é um clube muito complicado, a política ferve, então deu a entender que saindo em janeiro é pouco provável que seja o Marselha, apesar do interesse. Eu não sei se o campeonato francês é tão interessante assim pro nosso querido Endrick, tá? A gente precisa lembrar também que antes do Real Madrid, o PSG tentou comprar acho que se eu não me engano, o Estevão e o Endrick junto. E aí com o tempo, acho que alguém pediu pra dar uma segurada ali na emoção. Enfim, isso acabou esfriando a relação, né? E ficou uma mágoa, porque acho que estava tudo bem encaminhado para se acertar. Então, no fim das contas, o PSG é um lugar onde talvez o Endrick não seja muito bem quisto como jogador, tá? Até porque, pelo que eu entendi, estava tudo certo. E aí, por parte do jogador, né, aí quando a gente diz por parte do jogador, pode ser o empresário, pode ser a família, ou pode ser o próprio jogador, deu uma afastada, deu uma esfriada, e isso fez com que o PSG perdesse a oportunidade de trazer o jogador. Hoje, eu não sei se seria uma boa opção o PSG, até porque tem Kvaratskhelia, tem Doué, também não é uma situação muito simples para ele chegar nesse PSG daqui para frente e se estabelecer. Ele precisa chegar no lugar onde ele chega e se estabeleça como jogador, até para conseguir mais minutagem. Mas vamos continuar acompanhando aqui o vídeo. A ideia do só complementando, o Bruno falou sobre isso, mas a ideia é que o Endrick vá para um tubarão da Europa. Para um grande. Para um grande. E é uma determinação do Real Madrid, como o Bruno falava, não emprestá-lo para o futebol brasileiro, tá? O Real Madrid não quer que o Endrick jogue, entende que para a carreira do Endrick, porque seria um empréstimo, é um jogador que ainda pertence ao Real. Sim. Então o Real entende que seria uma desvalorização emprestá-lo ao futebol brasileiro, apesar de, acho que se o Endrick está disposto a voltar para o Brasil, por mais que o Endrick até tenha um clube de preferência para voltar, teria uma fila de... Mas pensando em Brasil, assim, né? Obviamente que aí o clube tá vendo o lado dele, né? Mas pro Endrick voltar pro Brasil, ele joga em qualquer clube hoje. Inclusive o Palmeiras. Não sei se com a chegada do Tigrinho, com a dupla, Flaco Lopes e Tigrinho, se ele chega e se consolida de novo. Vai ter minutagem? Vai. O Palmeiras ela é uma equipe que precisa de rodagem, né? Mas eu não sei se... obviamente, né, pelo clube, pelo que o Bruno Vicari no fim das contas, a apuração é da ESPN, é dele, né, também, eles não querem que o Endrick volte para clubes brasileiros. E isso acaba sendo um pouco ruim, justamente porque aqui ele teria visibilidade, teria rodagem e teria minutagem, embora seja desvalorizando. Ou seja, no fim das contas, o Real Madrid ele quer contar com o Endrick, até porque pagou caro e está pensando numa revenda também. De clubes aqui interessados, mas é uma determinação do Real não emprestá-lo para o futebol brasileiro e sim a permanência dele lá na Europa. E não vai ser o PSG, lembrando. E não é o PSG? Não é o PSG. Não, isso é garantido. Eu conversei com uma pessoa do PSG semana passada e disse que ficou uma mágoa muito grande lá atrás, quando o Endrick estreia no profissional, o PSG tenta contratar o Estevão e o... É exatamente aquilo que eu tinha falado, né? Dessa situação, acho que aqui ele vai conseguir explicar, trazer junto à fonte detalhes mais do que eu havia falado anteriormente. O Endrick, as negociações fluíram, mas na hora ali de bater o martelo, sacramentar o martelo, não me explicaram quem é que foi que deu o passo atrás, se foram os representantes, se foi o Endrick ou se foi o Palmeiras. Alguém puxou o freio de mão, o PSG ficou muito incomodado e a partir dali gosto do Endrick, mas aqui não joga. Acho que está decretado em relação a isso, a não ida do Endrick, pensando aqui num campeonato francês. Que de certa forma também, né,
é muito difícil. O campeonato francês, tem rolando por aí algumas pessoas falando, né? O PSG começa campeão. E aí os outros clubes, eles acabam se desvalorizando muito em relação a isso, né? Então qualquer jogador que vá para lá não é um campeonato tão competitivo assim. E eu acho que nesse momento o Endrick precisaria ir para um lugar onde ele fizesse a diferença do ponto de vista competitivo, principalmente visando a Copa do Mundo do ano que vem, se bem que já está muito em cima. E a chegada de Carlo Ancelotti pode dificultar essa situação, né? Teve o fator lesão também, que impediu talvez o Carleto de levar ele. Vamos ver na próxima, né? Talvez na próxima o Carleto fala, porque já conhece, já sabe como é. O Endrick já resolveu também pro Real Madrid, né? Quando chegou ali, né? Numa UEFA Europa League, em alguns campeonatos, né? Menores, já fez o seu barulho com o Carlo Ancelotti também. Vamos ver se na próxima ele convoca o menino Endrick. Deixa eu trazer outro vídeo aqui para vocês do PVC, pra gente também elencar essa situação, né, do ponto de vista do PVC, que também é um grande jornalista esportivo e vai também trazer detalhes sobre essa parte da negociação, porque ele tem um contraponto, né? Ele tem uma situação aqui diferente, a gente vai acompanhar agora. Vamos lá agora com o PVC falando sobre essa saída do Endrick. Vamos acompanhar. Quem não deve permanecer, quem não vai permanecer, na verdade, é o Endrick no Real Madrid, hein? Matéria de Danilo Lavieri e Thiago Arantes, que já está no All Sport aí pra vocês. Informação dos dois, que o Real Madrid decidiu emprestar o Endrick e agora está aguardando ofertas do mercado. O staff... Isso a gente já meio que sabia, né? Até por conta da situação de momento do Real Madrid. Não utilizou, né, o Endrick e no fim fica assim. Mas vamos à análise aqui do PVC. Traz informação pra gente sobre o futuro do Endrick e a situação dele no Real Madrid. A informação que eu tenho é muito parecida, mas vem na via inversa. O Endrick pediu pro Real Madrid liberá-lo, porque entende que ele não vai conseguir jogar com o Xabi Alonso e tem propostas, eles fizeram uma observação, uma análise do mercado na Europa, chegaram à conclusão que na Inglaterra não vai rolar, um time bom para ele na Inglaterra não vai rolar, e aí tem hipótese de França, Lyon, talvez Paris Saint-Germain e Itália. Roma é uma possibilidade. Lyon, PSG e Roma, alguns dos possíveis. Lyon, PSG e Roma. Acho que talvez para ele ser um pouco mais competitivo, Roma. Não sei. Destinos. Candidatos, destinos. Mas França e Itália são os dois pontos centrais. O Endrick falou com o Real Madrid no começo dessa história de que queria ser emprestado para o Brasil, para o Palmeiras. Não tem proposta do Palmeiras nem do Flamengo nesse momento. De clube brasileiro não tem. Tem proposta de França e de Itália. Acho que por que ele traz já o Palmeiras e o Flamengo? Porque provavelmente são os dois times que tem bala na agulha hoje para chegar, pôr na mesa e falar assim, ó, quero o cara, né? E para ele ter esse senso de competitividade também que vai ser importante para ele, né? Provavelmente o destino vai ser França ou Itália. De dentro do staff do Endrick também vem a informação de que tem um certo olhar desconfiado para o Xabi Alonso, até do Bellingham, que não sabe se volta de lesão e volta a ser titular, que a adoração do Xabi é para os jogadores do segundo escalão, tipo Arda Güler, e que isso incomoda os medalhões, mas os medalhões estão lá. Bellingham, Vinícius, Rodrigo estão lá. O Endrick não. O Endrick pede para sair, o Real Madrid agora concorda com a saída e ele pode ir para a França ou Itália. Antes da gente falar do futuro, né, do que seria bom para o Endrick... A situação aqui, eu acredito que dentro dos times elencados aqui, né, segundo o PVC, talvez... Já que o Olympique de Marseille talvez eu não acho tão interessante, eu acredito que o Lyon também não. Se fosse para a França, o ideal seria ir para o PSG. Mas também com o time que se tem lá, como eu falei, vai disputar com o Kvaratskhelia, vai disputar com o Doué, vai disputar com a galera que acabou de ser campeão da Champions League e tá vivendo uma fase excelente. Ou seja, eu acho que não é tão interessante assim essa situação justamente pro nosso menino Endrick, né? Vai chegar e exatamente a ideia do Real Madrid é que ele vá para um lugar onde ele chegue e seja titular. Então, dentro desse cenário, eu acredito que a Roma seja mais interessante. E até pra gente mesmo pensar em seleção brasileira, vamos pensar um pouquinho nessa trajetória. E aí é importante a gente colocar aqui, né, que é um garoto de 19 anos, em formação, então tem que ter paciência, ele tá ainda no início dessa trajetória, vamos deixar isso bem esclarecido, claro, por aqui. Mas em que pese isso, foi uma trajetória que não saiu como esperado até o momento, né? O Endrick, ele sai como a grande surpresa, a grande revelação do futebol brasileiro, como já com uma chancela de gente grande, jogador grande, porque ele é um protagonista no título do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, ele chama a responsabilidade para si e ele é peça fundamental daquela conquista. Sai do Brasil como um jogador de seleção brasileira, cotadíssimo para a Copa do Mundo, e vai para o Real Madrid. Tudo bem,
falando mais uma vez, um jogador de 19 anos, que tem o seu período de maturação, mas algo saiu fora do script. Não, Mussetti, o que aconteceu que o Endrick não conseguiu, né, fazer valer neste momento o que se esperava dele? Olha, antes do Lossetti falar aqui, né, só uma situação que eu acho que dentro das possibilidades de mercado que se vem trazendo aí há pelo menos 10, 15 anos, é a trajetória natural. O jogador ele se destaca e principalmente esses que têm muito destaque, eles saem e são vendidos antes mesmo de completar 18 anos. Vide Rodrigo, vide Vini Júnior, o próprio Tigrinho, né? Enfim, a ideia é que esse jogador saia o mais cedo possível do Brasil e acabe indo para a Europa. Uns dão certo e ficam, como é o caso de Rodrigo, Vini Júnior e enfim, o Tigrinho acabou batendo e voltando. E tá tudo bem. Existem casos e casos também, né? A gente lembra que tem algumas contratações de Barcelona e Real Madrid que a gente fala, mano, não entendo por como esse cara foi. Esse cara se destacou, e aí eu não tô falando nem exatamente de pessoas, né, de jovens abaixo da idade. Então essas contratações, elas acontecem, ela é uma prática de mercado que hoje em dia você costuma ver cada vez mais cedo. Meninos da base já com pré-contrato com times, né, assim que fizer 18 anos. Então essa prática de mercado, ela é extremamente comum. Eu não acho que tenha dado errado pro Endrick, mas eu acho que ele precisa desse processo de maturação. E esse empréstimo ele vai ser interessante. Aí a gente casa algumas situações que tiram ele da Copa hoje, né? A chegada do Carlo Ancelotti, o pouco aproveitamento dele, né? O Carlo Ancelotti não chegou a aproveitar ele muito, a não ser usando ele como segundo time, que era o time que ia disputar, por exemplo, a UEFA Europa League. E aí, nesse contexto, ele perde um pouco de espaço. Os outros jogadores, enquanto ele estava lesionado, se destacam, que é o caso do João Pedro do Chelsea, né, que chegou ali, voou e, né, fez o que fez dentro do campeonato e com isso conquistou vaga na seleção. Ele tá voltando de lesão, então tem todos esses aspectos, né? As trocas de treinadores, né? A própria situação da CBF, da trajetória da CBF, que fez com que vários treinadores tivessem várias ideias e várias formas de jogar diferente e várias peças, né? Isso faz com que o Carlo Ancelotti tivesse, né, ou tenha pouco tempo para experimentar. E ainda durante esse tempo, o Endrick ainda tem a questão da lesão. Então esse é um fator importante para a gente colocar, segundo o que a jornalista disse ali, o dar errado pro Endrick, né? Eu acho que foi natural, Lu. Eu não consigo dizer que é uma escolha errada você ir pro Real Madrid, que é o maior clube do mundo. O Endrick teve alguns bons minutos, fez alguns bons jogos, lidou com alguns problemas musculares, é uma expectativa muito alta, uma concorrência muito grande, e não tem como deixar de falar que vem o Mbappé pro Real Madrid. Isso causou efeitos no Vini e no Rodrigo, que são jogadores muito mais... Foi exatamente o que eu falei para vocês anteriormente, né? O Vini e o Rodrigo sentiram a chegada do Mbappé, né? Então... esse aqui é um ponto importante também. Quem dirá no menino de 19 anos que acabou de chegar, né? Mais consolidados na Europa e no próprio Real Madrid, que são ídolos, que foram protagonistas de conquista de Liga dos Campeões. Então, o Endrick acabou sobrando, ainda teve a ascensão do Gonzalo, o Real Madrid contratou bons jogadores. Então, eu acho que é o momento de dar esse passo atrás, fazer o que, por exemplo, o Antony fez, não se firma no Manchester United e se recupera no Betis. Eu vejo o Campeonato Espanhol como uma boa possibilidade, talvez o staff não veja, né? O Arantes e o Lavieri trazem sobre a Real Sociedad, que é a lanterna do Campeonato Espanhol, mas se fosse um time ali de uma prateleira mais alta, entendo que arruma uma possibilidade. Dentro da La Liga seria um cenário interessante, de repente, pro Endrick. O campeonato francês, eu acho que só seria legal se fosse o PSG. É um campeonato de um nível ali que não me empolga, mas tem uma competição internacional, um calendário mais vasto, um excelente técnico no PSG. Mas o Endrick, assim como a gente estava falando na Abel, tem que tomar muito cuidado sobre esse próximo passo. Se não pintar nenhuma possibilidade muito clara de Europa, onde ele tenha convicção de que vai jogar, que seja um projeto legal, com um técnico que entenda e tudo mais visando a Copa, talvez admitir e fazer um empréstimo mais curto. Voltar pro Brasil. O Palmeiras tem o Vitor Roque, né? Mas Vitor e Flaco é uma dupla que talvez a gente não esperava. Mas o Endrick tem que tomar muito cuidado, porque a gente via o Endrick no início do ciclo como convocado para a Copa do Mundo. Quando o Endrick... eu acredito que seja isso mesmo, né? Pensar assim, até janeiro, que é quando de fato vai acontecer essa negociação, o Endrick tem que pensar bastante para aí sim não fazer uma escolha errada, porque uma escolha errada daqui para frente pode colocar ele fora de uma Copa do Mundo, e aí a situação fica muito mais complicada para ele, né? Afinal, depois a próxima Copa é só daqui 4 anos. Tudo bem, ele vai estar mais maduro, vai estar mais, né? Enfim, vai ser um jogador mais maturado, mas ele seria uma peça interessante para o Carlo Ancelotti contar agora na Copa do Mundo. Pelo menos essa é a minha opinião. A sua opinião
fique à vontade, deixe nos comentários. Na medida do possível eu vou trazendo para vocês. Gente, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, você que acompanhou até aqui. Esse é um tema importante e à medida que as coisas forem se desdobrando, a gente vai trazendo para você, ouvinte aqui do Calma Torcedor. Um abraço e até a próxima.